João capítulo 11, o versículo 1 até o 15. Diz assim a palavra do Senhor: Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: O Senhor está enfermo, aquele a quem tu amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois do dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E isto dizia, e depois lhes acrescentou: O nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Até aqui, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a vontade de Deus, ela se move em favor dos seus filhos. Nós sabemos que há um encontro marcado por Jesus conosco nesta noite. E sabe o que eu acho mais lindo? É que todos os encontros marcados por Jesus, sempre é Ele que marca. Há 3 aspectos relacionados aos encontros com Cristo. O primeiro deles é que sempre é Jesus que marca o encontro. Isso fala muito para nós, fala de um Deus que é graça, fala de um Deus que é soberano, fala de um Deus que realizou todas as coisas na cruz do Calvário pelo poder da sua vontade e da sua graça. Ou seja, não é por causa das nossas obras, não é por causa de algo que Deus tenha olhado para nós e visto algo promissor em nós, a ponto que Ele viesse a olhar e a falar assim: puxa, é promissor demais para que eu venha me mover em favor dele. Não, isso parte do coração de Deus. Sempre é iniciativa do coração de Deus vir até os seus filhos. Sempre é iniciativa. Não há nada que nós venhamos a fazer que venha provocar, de certa forma, o coração de Deus. Ele faz por conta da vontade dele, que é soberana. Ele faz por conta que ele é soberano, por conta do caráter dele, que é fiel. Ou seja, irmãos, a natureza de Deus, o caráter de Deus não titubeia. Não é um Deus que uma hora está favorável aos seus filhos e depois já desanimou ou já mudou de ideia. O trono de Deus é inabalável, permanece para sempre. E o coração de Deus se move para os seus filhos. E muitas das vezes Deus está se movendo para filhos que estão caídos, pródigos. Quantas das vezes o Senhor Deus, Ele corre a estrada ali para ter abraços com os filhos que estão pródigos por aí, e Ele está trazendo de novo a sua mesa. Quantos encontros Jesus visitou pessoas moribundas no leito de enfermidade, quando essas eram incapazes de balbuciar uma oração, mas Ele estava se movendo. O próprio Deus se moveu para o caminho que descia para Damasco, para ter um encontro poderoso com Paulo, quando Paulo era incapaz de pensar qualquer coisa a respeito de Deus. Você vê ali, olha para Paulo, não tem nada de promissor naquele homem, era um assassino, um homem improvável, mas a graça de Deus se move, ou seja, é a vontade de Deus. É tudo por Ele, queridos. Não há nada que nós venhamos a fazer, é graça pura sobre a tua vida. Aleluia. Eu louvo a Deus porque o Deus de toda graça está se movendo a nós, está se movendo a favor de nós nesta noite. Ele veio a este encontro, queridos. Aliás, este encontro foi marcado por Ele. Ele já estava aqui antes mesmo que você viesse a pisar neste lugar. Outro aspecto dos encontros com Cristo é que Ele nunca esquece dos seus compromissos. Pode parecer que às vezes Jesus ele está atrasado, pode parecer que às vezes Jesus se esqueceu de nós, às vezes a angústia ela vem, aperta o coração, os problemas, eles insistem em mostrar para nós o fato. A doença está lá, o diagnóstico está lá, a escassez apareceu, se abateu sobre a tua vida, problemas estão se abatendo e às vezes multidões de problemas. Mas
Jesus, ele não esquece dos seus compromissos. Por mais que nós olhemos para os fatos ao nosso redor e venhamos a achar que ele nos abandonou, Deus não abandona os seus, queridos. Ele mesmo diz: eu não deixarei vocês órfãos nessa terra, eu vou enviar o Consolador, eu vou para o Pai, vou preparar lugar para vocês, e ele diz que quando ele preparar essas moradas, ele virá outra vez para buscar este povo, um povo especial para o seu coração. Mas enquanto Jesus, ele ainda não se manifestou nas nuvens em poder e grande glória, o Espírito Santo de Deus está conosco nessa terra. Ele é a bondade de Deus ministrada ao nosso coração, ele está ministrando os corações, consolando os corações, o Espírito Santo de Deus está conosco. E por último, queridos, Jesus sempre chega, ele sempre chega primeiro, ele sempre chega na hora certa, Jesus não tarda, Jesus não se atrasa, ele é pontual. Aleluia, glória a Deus. Queridos, há um mover em direção à tua casa nesta noite, um mover para suprir, um mover para transformar, um mover para abalar as estruturas e para colocar em ordem aquilo que está desordenado nesta noite, para a glória de Deus, o nosso Pai. Aleluia. Sabe, para colocar coisas no seu lugar, sentimentos que estão desordenados dentro do teu ser, da tua alma, o Senhor Jesus está colocando todas as coisas no lugar, porque Ele conhece cada vida que está aqui, pessoas que serão ministradas posteriormente, ouvindo esta ministração. Ele conhece cada um na sua individualidade, e todos nós temos necessidades que são particulares, são necessidades que são específicas de cada um. Às vezes numa mesma família, pessoas do mesmo sangue, cada um ali tem uma necessidade da parte de Deus. Marido, mulher, filhos, com as suas necessidades. Mas queridos, e preste muita atenção, que numa família de pessoas tão diferentes e com necessidades tão diferentes, necessário é que nós venhamos a procurar ajuda de quem pode solucionar as nossas carências. A quem você tem buscado ajuda, Filadélfia? Porque nós falhamos demais. Às vezes o problema chega e na hora do impulso, na hora da ira, na hora que está tudo desorganizado lá por dentro do coração, você vai procurar aquela pessoa lá fora. Sabe, aquela pessoa que às vezes só quer ver a tua ruína, e você abre o coração e coloca o teu coração nas mãos daquela pessoa que de um lado estende a mão para segurar o teu coração, os teus sentimentos, e empresta o ouvido para você, mas do outro lado tem uma faca, queridos, para poder apunhalar, ou para poder dar toda sorte de conselhos ímpios da parte de Satanás. Onde você tem colocado o teu coração? Para quem você tem dado ouvidos? Sabe, no momento da ira, muitas das vezes procuramos uma amiga, um amigo. Dobre os teus joelhos, fale com o Pai. Sabe, a coisa mais linda da oração é que você não precisa enfrentar lista de espera. Se você vai marcar com o seu terapeuta, você precisará se adequar à agenda dele. Se você vai procurar um conselho, muitas das vezes de um psicólogo, se você vai até um médico, você vai ter que se adequar à agenda dele, à agenda dela. Mas com o teu Pai, queridos, você tem livre acesso. Aleluia! Num mundo de tantas pessoas, num mundo de pessoas tão diferentes, de tantas necessidades, quando você dobra os teus joelhos, você tem um canal aberto com o teu Pai, e Ele te recebe, Ele dá ouvidos à tua oração. Então dobra os teus joelhos, coloque as tuas petições diante de um Deus que é poderoso para solucionar os teus problemas. Eu sempre ensino os meus filhos de sangue, e quero ensinar a vocês, como filhos espirituais, não derrame as tuas lágrimas diante do homem desta terra. Sabe, isso se trata de postura de filho de Deus. Não vá chorar por circunstâncias dessa terra. Não chore por coisas naturais ou diante de situações naturais. Se você precisa derramar as tuas lágrimas, derrame as tuas lágrimas diante daquele que tem poder para mudar as circunstâncias. Então dobra os teus joelhos e coloca as tuas lágrimas diante do teu Pai, que te ouve e vê você em secreto, e que tem poder para mudar todas as coisas.
Sabe, então diante dos abalos, das enfermidades, das angústias, das calúnias, das provocações, não chore por conta das coisas que são naturais, que são dessa terra, que é a natureza de homem e de mulher. Queridos, vá para o teu quarto, fecha a tua porta, em secreto busca o teu pai, chora nos pés do teu pai, ele tem poder para mudar a tua situação. Sabe, Satanás não merece as tuas lágrimas, homens dessa terra não merecem as tuas lágrimas, enfermidades, diagnósticos, sabe, saldo bancário, as coisas que estão acontecendo por aí, os abalos desse mundo não merecem as nossas lágrimas. Deus, o nosso Pai, nos aguarda no ambiente do secreto, para que venhamos a nos curvar diante dEle, porque Ele é poderoso para nos colocar de pé, vitoriosos, sabe, então não coloque as tuas lágrimas diante das circunstâncias dessa vida, acumule todas elas diante do Senhor, o nosso Deus, daquele odre que está clamando diante do Senhor, o teu Deus. Chore aos pés daquele que é poderoso para mudar a tua vida, transformar a tua vida. Então, queridos, busque ao Senhor. Às vezes, esses problemas, eles afetam a coletividade. O que significa isso? Tem problemas que afetou, se abateu sobre o marido, mas respinga na esposa. Tem problemas que é dos filhos, mas acaba abalando toda a família. Tem enfermidade que vem às vezes sobre um parente, sobre um familiar, sobre um filho nosso, e aquilo deixa toda a casa desestruturada, muitas das vezes. E é nesses momentos que nós precisamos ter certeza da nossa fé, sabe? E é necessário que alguém clame. Quem entende primeiro, morre primeiro, queridos. Guarde isso. Isso é uma regra de ouro para tudo na nossa vida. Entendeu primeiro, você se doa primeiro. Jesus estava no mais alto e sublime trono. Ele olha para baixo, ele vê uma noiva, a igreja, nós. Lá onde nós estávamos, no passado, nos nossos pecados, fazendo todas aquelas coisas terríveis que nós fazíamos lá na nossa velha vida. Uma noiva que não entendia, uma noiva tola, nécia, da mente cauterizada, incapaz de entender qualquer coisa. Então Jesus olha e vê uma noiva que não entendeu. E Jesus, por saber primeiro, morre primeiro, se doa. Então Jesus desce, vem no ventre de uma mulher, numa carne humana, humilhada, se submetendo, queridos, a todas as coisas dessa terra, sendo banhado pela sua mãe, tendo que se submeter a dar os primeiros passos, ou muitas das vezes um Deus que criou o mar, tendo que entrar dentro de um barco e remar para atravessar o mar que ele mesmo criou, quando ele, sendo um Deus onisciente, poderia e fez em algum momento caminhar em cima das águas e passar de um lado para o outro. Então entenda isso, Jesus se submete a essa natureza, porque ele entendeu primeiro, e ele veio a essa terra, e morreu por nós quando nós éramos incapazes de entender. E assim como Jesus fez esta obra de salvação e de doação, generosidade, ele disse que nós venhamos a fazer também. Então no casamento, quem entende primeiro, morre primeiro. Quem entendeu primeiro não é aquele que tem a razão. Quem entende primeiro é o primeiro a pedir perdão. Quem entendeu primeiro é o primeiro a se submeter e lavar os pés da família, ali no pedido de perdão, no serviço sacrificial. É assim, queridos, que nós expressamos o padrão do céu em doação generosa, dentro do lar. Então, quantas das vezes nós entendemos e nos tornamos juízes dentro da nossa casa, juiz dos filhos, juiz de marido, juiz de esposa, nos colocamos nessa posição. Faça como Jesus. Se Jesus tocou o teu coração, se você entendeu as verdades do céu, então você está sendo despertado, assim como essas irmãs aqui foram despertadas no texto. Elas entenderam. Lázaro estava morto, incapaz de entender qualquer coisa, de saber qualquer coisa, de se mover de um lado para o outro. Então as irmãs entendem, e elas dizem, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar aqui chorando. O problema chegou na família, se abateu, transtornou todo mundo, está todo mundo transtornado diante da morte de Lázaro. É necessário alguém tomar uma posição. Você entende isso, Filadélfia? Sabe, este é um culto, uma ministração familiar, mas isso toca o nosso coração de uma maneira particular, ministra a nossa vida. Não dá para você ficar chorando a vida inteira, não dá para você ficar esperando o outro tomar uma atitude. Deus tocou o teu coração, faça alguma coisa. Sabe, se você não sabe o que fazer, você precisa saber para onde correr. Então corre para os pés do Senhor Jesus, clama Jesus, chama por Ele. Assim aconteceu com essas irmãs. Elas falaram, nós precisamos correr em direção ao Mestre. Vamos mandar chamar Jesus, porque Ele é poderoso para mudar a nossa situação. Então,
Na urgência da nossa casa, alguém precisa se mover para Jesus. Não dá para todo mundo ficar despetalando, igual uma planta açoitada pelo vento. Sabe, porque às vezes os filhos estão incapazes de entender, mente cauterizada, dando problema muitas das vezes. Às vezes é o esposo. E aí você entendeu, esposa, você precisa se mover em oração. E aí, aquilo que nós falamos nessa noite, reivindicar o céu, acessar o sobrenatural, entrar no trono de Deus em oração, com autoridade. Às vezes é o filho, sabe, eu louvo a Deus pela tua vida, se você está nessa casa, e se você é filho de uma família, e está desbravando o reino de Deus, sabe, o primeiro a converter da tua casa, louva a Deus pela tua vida, queridos, e oro ao Senhor, para que venha sobre a tua vida espírito de sabedoria, ousadia, unção, porções dobradas. Sabe por quê, queridos? Atrás de você virá toda a tua casa em nome do Senhor Jesus. Sabe, tenha fé para crer que você vai olhar lá naquelas portas e levantar as tuas mãos e louvar ao Senhor, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele sempre responde. Ele sempre responde. Aleluia. Às vezes ele responde com sim, às vezes ele responde com não. Mas a vontade dele é perfeita para as nossas vidas, né? É perfeita para as nossas vidas. Aqui no nosso meio está o Senhor, que é poderoso acima de toda morte pequena, morte, cheiro de morte, que tem assolado a nossa família, morte de sentimento, morte de sonhos, morte de espiritualidade, muitas das vezes assolando as famílias, morte de casamentos, morte de propósitos e ministérios. Aqui hoje nesta casa está aquele que está acima de qualquer morte, e ele está se movendo no nosso meio, queridos. Haverá milagres familiares para a honra e glória do nome santo do nosso Deus. Aleluia. Quem são os membros dessa casa? Dessa casa aqui, você conhece: Lázaro, Maria, Marta. É uma composição de irmãos. Nós não sabemos o que aconteceu com os pais dele ali, mas percebe-se que Lázaro assumiu aquele pastoreio, aquela paternidade daquela casa. E eles são esses irmãos, mas algo nós sabemos: eram amados por Jesus. Todas as vezes que Jesus vinha a Jerusalém, Betânia, que é uma vila, ela fica a 3 quilômetros ali de Jerusalém. Pega o Monte das Oliveiras, sudoeste dele, 3 quilômetros, vai chegar em Betânia. Então ali Jesus caminhava e tinha um lugar para descansar, lá naquele lugar, ali naquela casa. Que coisa maravilhosa, queridos, saber que Jesus pode descansar na nossa casa, que tem ali um lugar para aninhar a presença do Cristo, abrigar a presença do Cristo, entronizar a presença do Cristo. Isso é tão bonito, meus irmãos, porque pensa o majestoso, o glorioso, aquele que é dono de todo ouro, toda prata, o Deus de toda graça, de toda bondade, sabe, ele que se assenta no mais alto e sublime trono, não tem trono dessa terra que se compara ao trono dele, lá na majestade dos céus, e ele aninha todo o seu ser, ele se assenta nas alturas, todo o ser dele, a plenitude de quem ele é, esse mesmo Deus se assentou numa cadeira simples lá na casa de Marta e Maria em Betânia, uma cadeira simples, talvez ali com uma toalha estendida, uma cama simples, mas serviu de abrigo à presença daquele que é maravilhoso, glorioso. Queridos, Jesus só precisa de uma casa que diga sim para ele. Jesus não está olhando as estruturas desse mundo, Jesus não está considerando as estruturas humanas, Jesus só precisa que nós venhamos a dizer sim para ele, para que ele venha então ter um lugar de descanso em nossos corações, na nossa casa, na nossa família. Sabe, que você possa nesta noite dizer sim para o Cristo. Ah, Deus, o Senhor tem um lugar, uma morada permanente na minha casa, no meu coração e na minha família. Aleluia. E essa família era muito amada. Jesus era amigo de Lázaro, e ele amava estas meninas, Marta e Maria. Mas aconteceu de Lázaro ficar enfermo, doente para a morte. Foi quando elas clamaram por Jesus. Elas imploraram que ele viesse e curasse o seu amigo, a quem ele muito amava. E aqui, irmãos, por que se Jesus amava tanto a Lázaro, ele demorou? Por que é que ele, em vez de correr em direção àquele que era o amado do seu coração, foi para outra área, foi para outro lugar pregar a palavra de Deus? Às vezes essas especulações, elas vêm sobre a nossa vida, no momento do luto, da perda, quando nós fazemos tudo aquilo que a palavra de Deus está dizendo para nós fazermos, e às vezes a dificuldade vem mesmo assim.
E você olha e fala, Senhor, mas eu tenho clamado, tenho buscado, eu sou aquele a quem tu amas, Pai. E às vezes nós não vemos a solução, o socorro não chega na hora que nós clamamos, nós muitas das vezes desesperamos, porque às vezes curvamos, oramos e saímos do secreto, muitas das vezes com o silêncio de Deus. Perceba isso, o silêncio de Deus. Isso não significa que a presença dele não está lá. Queridos, muitas das vezes nós temos a presença de Deus pulsante do nosso lado, mas ele está apenas nos abraçando, colocando a mão nos nossos ombros, muitas das vezes secando as nossas lágrimas, mas em silêncio muitas das vezes também. E nós não podemos encarar o silêncio de Deus como algo negativo. É a vontade de Deus para as nossas vidas, é o melhor para as nossas vidas, queridos. Jesus é aquele que não se desespera diante da morte, diante dos fatos. Nós ficamos totalmente apavorados, desorientados muitas das vezes, mas Jesus vê o futuro, vê o fim, vê o desfecho. Existem esposas que oram a vida toda pelos seus maridos, e às vezes este marido, no fim de toda a jornada, ele converte, ele diz sim para Jesus de uma maneira singela, e é recebido nos céus, é recebido pelos anjos, é recebido na glória. Quantas mães têm clamado pelos seus filhos, sabe? E esses filhos, eles são colocados muitas das vezes na prensa de Deus, e isso dói no nosso coração, ver muitas das vezes os nossos filhos sendo provados, mas nós sabemos que eles estão nas mãos do Senhor, que está lapidando, que está provando, macerando aquela azeitona para extrair um azeite fino ali daqueles filhos, e como que dói muitas das vezes, nós suportarmos isso tudo em silêncio, e falar, Deus, seja feita a tua vontade, faz a tua vontade na nossa família, Pai. Então, entenda que há um momento certo para todas as coisas, sabe? É como se nós estivéssemos olhando um grande desfile, um cortejo, sabe? Lá naquele desfile onde passa aquela banda, aquelas coreografias maravilhosas ali do 7 de setembro, passando, e nós estamos na porta da nossa casa, vendo tudo aquilo, bloco por bloco, está passando diante de nós, e você não sabe o que está vindo logo ali, você não sabe, né? Ou você muitas das vezes já se esqueceu dos detalhes daquilo que já passou diante dos teus olhos, mas Jesus, ele está lá no alto, ele vê o começo, ele vê o meio, ele vê o fim de todas as coisas. Traz à tua memória aquilo que te dá esperança, nesta noite. Sabe, João, ele conta para nós, sabemos que tudo começou lá no Éden, com uma família e um casal querido do coração de Deus, e com uma promessa gloriosa da vinda de Cristo Jesus. E a Bíblia encerra, lá em Apocalipse, com a visão de João, em uma grande cidade, uma cidade cheia de famílias, e eu penso que João, os olhos dele contemplaram o rosto daqueles que estavam lá, e ele viu a minha família e a sua família, lá no fim de todas as coisas. Está consumado, queridos? Descansa o teu coração nas promessas do Senhor, o nosso Deus. Tão somente se esforce para caminhar nesta presença gloriosa. Há um momento certo para todas as coisas, há um tempo determinado para todas as coisas. Nós não podemos nos render, sabe, às crises. Jesus conhece o fim e o desfecho, e ele vai socorrer as irmãs, calmo, porque ele sabia o final, ele sabia que ia terminar em banquete, aleluia, aquele banquete onde Marta servia com alegria, Maria ungia os seus pés, Lázaro estava vivo, ressuscitado, ali naquela festa, e aquilo impactou tanto aquela sociedade daquela época, porque as pessoas vinham e criam em Jesus. Sabe de uma coisa? Essa crise que abateu na tua casa, esse desafio que chegou e bateu lá na tua porta, quando o milagre de Deus chegar e o testemunho vier, muitas pessoas verão e crerão. E é isso que nós cantamos nessa noite. Quão grande é o meu Deus. Elas vão olhar para a tua casa e vão reconhecer por conta do milagre de Deus. Foi assim lá na casa do Lázaro, foi assim na casa da Maria e da Marta. Não devemos nos render tão rapidamente ao desespero em um momento de crise. Hoje, queridos, diante das realidades diferentes da nossa casa, Jesus é poderoso para fazer um milagre. Há intervenção e milagres particulares nesta noite, sobre cada um, sobre cada vida, em particularidades que o Senhor Deus está tocando. Aleluia! Eu ouso dizer a vocês, o efeito da sua busca mudará a sua família. Aleluia! Vai ser motivo de celebração, e muitos glorificarão a Deus por conta do milagre lá na tua casa. É assim. 2 Coríntios, no capítulo que nós lemos, capítulo 9, ele diz
que a bênção de Deus na nossa vida, ela é para glorificação do Pai. Não é para nós comermos a semente, é para que haja plantio, multiplicação, frutificação e glória ao nome do Senhor, o nosso Deus. Então é isso, quando Deus visita a nossa casa com bênção, essa bênção não somente serve a nós, mas ela precisa glorificar a Deus, o nosso Pai. E ela precisa abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Foi assim na casa destas mulheres. A bênção do Senhor Jesus chegou ali, ministrou aquela casa, mas muitos vieram, viram, creram, e assim foram salvos pela presença de Jesus por conta desta bênção que chegou naquela casa, assim como está chegando na sua casa nesta noite, queridos. Aleluia! 4 dias depois Jesus chega. Já tinha passado todo ali o funeral, e os judeus estavam chorando nos dias de luto, lá na casa destas mulheres. E aqui agora estas irmãs, elas sabem que Jesus está chegando. Marta corre até Jesus, encontra com ele no meio do caminho, e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Essa conversa de Marta com Jesus, ela fala muito para nós da natureza da fé, e ensina muito a nós nesta noite. Por quê? Olha só para a palavra. Ela correu até Jesus, ela sabia quem ele era, e ela expressou a ele essa confiança num Cristo que é a própria ressurreição. Então, irmãos, a fé, ela tem elementos genuínos. A fé, ela se manifesta de uma maneira, é a confiança, mas é também uma reação, acima de tudo, emocional. Perceba que é compreender, mas é também exercer vontade. O que significa isso, pastor? Você tem que entender, mas tem que se mover. Fé é isso, é certeza que você conhece quem é Cristo, quem Ele é, mas correr até Ele, se mover para Ele, dar passos de fé. Jesus disse: eu sou a ressurreição. Ele não é aquele que executa a vida, Ele não é aquele que pega a vida de um lugar e transborda sobre o outro. Ele é a própria vida, queridos. Ele é a manifestação da vida, Ele mesmo é a ressurreição, Ele é a vida, é a natureza dEle ser vida. Aleluia, Ele é a própria bênção. Isso é maravilhoso, porque os profetas do passado precisavam pegar a bênção de um lugar e transbordar sobre o povo. Eles precisavam orar para pegar a vida dos céus e derramar sobre a nação. João Batista era assim, Elias era assim, os santos do passado, eles eram desta maneira. Jesus, Ele transborda sobre a igreja da sua própria natureza, Ele é a vida. Ele é a fonte de toda a bênção, Ele é a ressurreição, Ele é a vida, aleluia. Queridos, você sabe quem Jesus é? Você crê nisso? Aleluia, glória a Deus. A questão não é se Jesus pode ou não fazer mais, você sabe quem Ele é? Você sabe de fato quem é o teu Deus? O crente em Cristo Jesus precisa ter familiaridade com o objeto da sua fé, estamos falando de Jesus, então você precisa ter comunhão com Deus, saber quem Ele é, ser familiar, ter intimidade, é disso que nós estamos falando. Corra para os braços dEle, não é tempo de ficar parado, chorando, lamentando, buscando solução aqui e acolá, uma vez que você sabe que o teu Cristo é a própria vida, que Ele dá daquilo que Ele mesmo é, que Ele transborda sobre nós da sua própria natureza. Se mova para os braços do Senhor, o teu Deus, aleluia. Ele é a ressurreição e a vida, e é por isso que Ele pergunta para aquelas mulheres: você crê nisso? Crês tu nisso? Aleluia. 2 Timóteo capítulo 1 e 12, nós respondemos nesta noite: ah, Senhor, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. E aí Marta voltou renovada. Ela encontrou Jesus, ela dá para nós esta lição de fé. Uma vez que você sabe quem é o teu Deus, corre para Ele. Fé é isso. Não é só ficar entendendo. Os ímpios dessa terra, eles fazem isso. Você chega para eles e fala assim: você tem fé? Fala: não, eu sou uma pessoa de muita fé. Mas e o que adianta isso, meus irmãos? Uma fé dessa. Lá o apóstolo diz que a fé sem obras é morta, não adianta de nada. Então, nesse sentido das obras, inclui também a nossa ação. Eu correr para Cristo, assim como Marta fez. Eu sei quem Ele é, eu corro para os braços dEle. E diante da crise, dos problemas da nossa vida, nós vamos para o joelho, para a oração, para os braços do nosso Deus. E assim acontece. E Marta volta mais uma vez para Maria, e ela fala: o mestre te chama.
o mestre te chama. E por que ela não chegou lá e falou assim, olha, chegou o príncipe da paz, uma vez que elas estavam desorientadas, luto, coração atribulado, está aqui o príncipe da paz, o conselheiro chegou, poderia ter usado essas palavras, né? Ou talvez, uma vez que Jesus cura sofrimento, cura choro, cura, né, dor emocional, ela poderia ter falado assim, chegou Rafá, o Senhor de toda cura, e ela não foi, ela chegou e falou assim, o mestre chegou, e ela usou aqui esse grego, né, didáscalos, o mestre. Sabe o que ela estava falando? Eu fui buscar aqui a tradução. Por que ela falou mestre? O mestre está ali. E mestre significa especialista. Chegou o especialista em situações dolorosas. E é isso, irmãos. Sabe quando você estuda o original dessa palavra, Marta estava falando, Maria, chega de chorar. Na nossa casa hoje pisou aquele que é especialista em resolver situações de dor. É aquele que é especialista em solucionar problemas que aos nossos olhos estão difíceis. Alguém especializado, mestre, professor, doutor em causas impossíveis. Aleluia, queridos, glória a Deus. Sabe, diante de você hoje está alguém que é mestre. Mestre, qual que é o problema lá da tua casa? Hoje o mestre está aqui. Qual que é a situação que está te trazendo dor, que está desorientando a tua vida, causando muitas situações de você ficar choroso, quantas das vezes abatido, abalado, apático. Hoje o mestre se apresenta, especialista, especializado, doutor nas causas que aos nossos olhos são impossíveis. Aleluia! Hoje está aqui o especialista em família, e ele te chama, porque Marta chegou para Maria e falou assim, chegou o especialista, e ele te chama, sai desse choro, levanta e vai em direção a ele. E Jesus então se coloca glorioso, queridos, diante daquela tumba, mesmo sabendo que fazia 4 dias, e que o sonho já estava apodrecendo, e que estava ali uma circunstância que cheirava mal naquela casa. Quantas coisas estão cheirando mal nas famílias, mas hoje Jesus está chegando para remover este cheiro de morte, queridos, em nome de Jesus. Nós estamos falando de coisas terríveis, pecado, humilhação, calúnia, papéis invertidos dentro da família que tem trazido dor, muitas das vezes aos filhos, à esposa, ao marido. Hoje Deus está colocando em ordem todas essas coisas, removendo este cheiro maligno e colocando, impregnando as casas do cheiro de Cristo, da natureza dele, do poder dele. Aleluia! E ele diz a nós, remova a pedra, Filadélfia. Assim como ele falou para aquelas meninas, alguém precisa tirar essa pedra, a pedra da incredulidade, a pedra da falta de perdão. Tem coisas na nossa família que está travado por conta de falta de perdão, ambição egoísta, sabe, traumas lá do passado mal resolvidos, que nós insistimos muitas vezes ficar lá, naquele abuso, naquele trauma, naquela malignidade, prendidos àquela situação. Jesus está falando, remove a pedra. Isso é você que precisa fazer. Você precisa abrir mão disso, você precisa pôr a mão nessa situação. Orfandade. Isso cabe ao homem fazer, exercitando a sua fé. Cabe a nós, queridos. Precisamos perdoar, resolver as nossas situações. E isso, muitas das vezes, tem servido de pedra. Está impedindo. E Jesus está falando, tire a pedra. Há da parte de Deus, há da parte do Senhor um mover, uma disposição, assim, favorável aos seus filhos. Mas muitas das vezes as coisas não acontecem por conta do nosso coração endurecido. Falta de perdão, briga dentro do casamento, coisas desalinhadas. Sabe, é um querendo mandar no outro, é o ego que clama mais alto, enquanto o eu e o ego estiver entronizado no trono do nosso coração, Cristo estará sempre na cruz, pregado, porque só tem um trono e uma cruz, didaticamente dentro do nosso coração. Isso, irmãos, não tem outra maneira mais clara de falar isso. Usamos este símbolo para ensinar as nossas crianças. E é assim, enquanto você estiver mortificado, colocando a tua carne, o teu eu, a tua vontade lá na cruz, e ela vai ficar lá, gritando, esperneando muitas das vezes, porque a carne não se converte, vai ser assim até Jesus voltar. Os impulsos, Cristo estará glorificado no trono do teu coração, regendo as tuas emoções, dominando, sabe assim, orientando.
Mas se você entroniza, coloca no trono a tua carne, os teus apetites, o que você acha que é melhor, automaticamente nós crucificamos de novo Cristo. E Paulo fala isso nas cartas da prisão, que quantas das vezes nós crucificamos novamente Cristo por conta dos nossos pecados, isso é pedra, impede Deus de trabalhar. E é por isso que ele fala para nós, retire essa pedra, retire essa pedra. Se você ficar olhando para o passado, você vai perder o milagre de hoje. Foi assim com aqueles religiosos, foi assim com aqueles fariseus que estavam ali, aqueles judeus religiosos. Jesus chorou, e eles falaram assim, olha só como ele amava, olha como ele amava, e ele usou, os religiosos usaram um verbo no passado, ele amava o Lázaro, e aí eles ainda acrescentaram um olhar de passado, mas não pode esse que abriu os olhos dos cegos, ter curado esse a quem ele amava. Então perceba que os judeus que ficaram presos ali, no passado, na incredulidade, eles ficaram amarrados nessa vida incrédula e fria, ali, naquela posição. Mas eu louvo a Deus, queridos, porque os olhos de Marta e Maria, assim como os nossos, estavam naquele que é a ressurreição e a vida. Jesus estava ali. E Maria e Marta não estavam presas lá no passado, naquele amor que Jesus tinha lá no passado pelo seu irmão, mas elas estavam olhando para aquele que é a materialização do próprio amor. Ele estava lá, na frente delas. Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Os olhos delas estavam em cada movimento de Jesus. Onde Jesus colocava os pés, elas estavam atrás. Aleluia. E é assim, queridos, para de olhar para o teu passado, aquela nostalgia, aquelas coisas que Jesus fez lá no passado, que você está muitas das vezes apegado. Olhe para o Cristo vivo que está diante de você hoje. Olhe para Jesus que está diante de você hoje. Muitas das vezes nós ficamos apegados a coisas, circunstâncias da nossa vida lá de trás. Uma vez removida a pedra da tua vida, coloque os teus olhos em Cristo Jesus. Sabe, uma vez que você está caminhando para frente, então para de olhar para trás. Deixa para trás o passado. Larga para trás as experiências de dor, experiência de mágoa. Tem casamento que muitas das vezes fica amarrado por conta disso. Todas as vezes que vem um diálogo, aí a pessoa traz tudo aquilo à tona de novo. E aquelas circunstâncias lá do passado, aquela amargura, aquela rigidez, frieza. Então tudo isso atrapalha para que nós venhamos a colocar os nossos olhos naquilo que Jesus está nos chamando a viver aqui na frente. Os nossos olhos estão fixos naquele que é a ressurreição e a vida. Irmãos, o desfecho dessa história você conhece. Jesus bradou, Lázaro, vem para fora. E o morto reviveu. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a morte não é o fim. A morte não é o fim. E se há uma palavra de Deus hoje, para nós, nesta noite empenhada do céu, se Jesus está falando conosco, se Ele tem nos falado, nós nos apoiamos na verdade dEle, queridos. Não importa aquilo que está morto na nossa família, Jesus está aqui. Ele é a ressurreição e Ele é a vida. A morte não foi capaz de deter Lázaro ali naquela sepultura. Jesus realiza milagres, realizou lá no passado, realiza ainda hoje. Ainda hoje, queridos, há milagres para a tua casa, para a tua família, para a glória de Deus, o nosso Pai. Mas entenda uma coisa, muito importante, família, o exercício da fé, o exercício da comunhão. Sabe, nós estamos falando de estar junto nessa, família, marido, mulher, abraçados, no mesmo propósito. Assim como nós vimos que Manoá, o pai de Sansão, estava unido com a sua esposa, num propósito familiar para a glória de Deus. Você precisa também estar unido como família, marido, mulher, um só propósito. Sabe, este coração rendido. Sabe por que nós vemos esta exortação a nós como família, de estarmos unidos num só propósito, juntos da presença de Deus, buscando a Ele? Porque quando Jesus bradou e disse, Lázaro, vem para fora, a vida entrou dentro daquele corpo morto, reorganizou o interior, curou, deu uma carne nova para Lázaro, mas ele veio todo enfaixado, todo amarrado e se colocou na porta, e foi a família que desatou aquelas cordas, foi a família. Jesus olha para Marta, Jesus olha para Maria e fala, vai lá, desamarra o teu irmão, tire as faixas dele e deixa ele ir. Tem coisas que Jesus vai fazer,
E tem coisas que é você, família, que tem que fazer. Sabe, desamarrar e deixar ir, colaborar nesse processo todo, compete à família. A família tem que estar unida nessa. Então, Jesus, ele faz a parte dele, e nós precisamos fazer a nossa também. E é por isso que aquelas irmãs entenderam. É a família quem desata as faixas para a caminhada, que ajuda nesta jornada. Aleluia. Confie no Senhor, Filadélfia, mas faça o que precisa ser feito e faça hoje. Faça hoje, queridos. Se creres, você vai ver a glória de Deus. Aleluia. Esta promessa é para nós, queridos. Essa promessa é para a nossa família. É para todos aqueles a qual o Senhor Deus tem chamado e ministrado neste tempo. Creia e você vai ver a glória de Deus.